Boa noite a todos. O tema dessa reflexão de hoje é agressão. Então eu fui buscar no dicionário, né, sempre o que significa agressão para a gente. É ato de hostilidade, provocação, comportamento destrutivo ou confrontação. Tá? Desses três aqui que eu peguei, desses 4 itens que eu peguei aqui do vocabulário, eu considero ato, hostilidade, provocação, comportamento destrutivo coisas negativas, né? Agora, o próprio item confrontação, eu acredito muito que ele tem um lado muito positivo, porque é quando surgem essas confrontações que a gente consegue ultrapassar obstáculos, consegue evoluir, consegue crescer, que na minha opinião é o fator preponderante do próprio espiritismo, né? Então eu peguei um texto do Robert Chiniachik para falar um pouco sobre o que ele mesmo fala que é agressão, né? Ele conta uma história de agressão que é a seguinte, né? Tinha um menino, um filho, que ele era muito agressivo, né? E um dia ele falou para o pai: pai, eu queria parar mesmo de ser tão agressivo, né, com todas as pessoas, mas eu fico muito nervoso, eu sou uma pessoa muito nervosa, o que eu faço? O pai, muito sabiamente, propôs para o filho o seguinte: toda vez que você ficar bravo ou agredir alguém, você martela um prego na madeira. Se eu não me engano, eu já ouvi essa história em algum lugar, não sei se foi aqui ou se foi em algum outro lugar. Então o menino, o que ele fazia? Toda vez ele agredia, ele pregava um preguinho lá numa madeira, né? E o pai chegou e falou o seguinte: filho, primeira vez, vamos fazer assim, vamos tentar ficar um dia sem pregar um prego. Aí foi o primeiro dia, ele foi, teve que pregar. Segundo dia, foi e pregou. Terceiro dia, foi e pregou. 20 dias, ele foi e pregou. Até que um dia, ele conseguiu não pregar um preguinho na madeira. Ficou todo feliz, todo alegre. Aí o pai chegou e falou: não, então agora vamos evoluir. Agora eu quero que você fique uma semana sem martelar um preguinho na madeira. Foi lá, primeiro dia, martelou de novo, foi indo, até que um certo tempo ele conseguiu não pregar mais preguinhos na madeira. Depois disso tudo, foi subindo para um mês, foi subindo para mais tempo, até que um dia, o menino muito feliz e contente chegou: pai, faz muito tempo que eu não prego nada aqui nessa minha madeira. Ótimo, filho, agora eu vou te contar mais uma coisa. Eu queria que você fizesse como exercício, tirasse todos os pregos da madeira, né? E aí o menino foi lá, tirou todos os pregos da madeira, e aí ele trouxe a madeira para o pai e falou assim: pai, e agora, o que eu faço? Então, meu filho, eu queria que você me contasse o que você está vendo agora nessa madeira. Essa madeira está toda esburacada, toda cheia de furos. Pois a agressão é exatamente isso. Por mais que você faça, né, por mais que você, depois que fizer uma agressão, você peça desculpas, você peça perdão, por mais que isso aconteça, ela sempre vai deixar marcas, né? Então é com esse ensinamento do Robert Chiniachik, esse palestrante, que eu começo a minha reflexão. A agressão, então, ela sempre deixa marcas, independente de como aconteceu. Se você um dia agrediu alguém, se você um dia hostilizou alguém, ou se um dia você foi hostilizado, pode ter certeza, isso vai deixar marcas. Na minha concepção, tanto para a pessoa que agrediu, quanto para a pessoa que foi agredida, né? Aí, continuando, eu peguei um provérbio chinês, que eu particularmente gosto muito desse provérbio chinês, que também na minha concepção fala muito de agressividade. O provérbio é assim: existem 3 coisas que nunca voltam: a pedra lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Quer dizer, tacou a pedra, não adianta, não volta mais, né? Falou alguma palavra, também não tem mais retorno. E perdeu uma oportunidade, você pode até receber uma outra oportunidade, mas a mesma oportunidade nunca mais volta. E analisando esses 3 itens, a pedra, a palavra e a oportunidade, eu analiso que isso tem tudo a ver com agressão. Por quê? O que seria a pedra lançada? A pedra lançada seria exatamente a questão da agressão física mesmo, né? Seria um soco, um chute, alguma coisa que a gente faz involuntariamente naquele momento de braveza, naquele momento de nervosismo, seria agressão física. A palavra dita
também seria uma agressão, só que verbal ou então gestual, né? Às vezes você fica nervoso, às vezes acontece da gente ficar nervoso mesmo, e aí a gente fala uma palavra que não deveria ser falado. Às vezes a gente consegue até segurar a palavra, mas o rosto a gente não consegue segurar, né? A gente pega e dá aquela respirada, dá aquela olhada feia. E então eu digo que a palavra dita seria esse outro tipo de agressividade. E a oportunidade perdida, né, também é a oportunidade que nós temos no dia a dia. E eu vejo, a partir desse momento, que a agressividade, ela com certeza tem esse lado extremamente negativo, né? Que ninguém gosta de que alguém fique bravo com você, ninguém gosta de tomar bronca, ninguém gosta de ficar nervoso ou de ter um relacionamento com uma pessoa que fica nervosa, né? Mas são coisas do nosso dia a dia. Só que tudo isso eu vejo como também um ponto positivo, né? Óbvio, tem os pontos negativos e a gente não pode descartar de maneira nenhuma os pontos negativos da agressividade, né? No entanto, como eu categorizo aqui, o objetivo espírita para mim, pensando em agressividade, é o crescimento espiritual. É a nossa educação, é o nosso aprimoramento aqui na Terra, né? Posteriormente, depois, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa ideia de crescimento, de evolução, de aprendizado, onde entra a agressão nesse sentido, né? O ponto positivo seria que a agressão é exatamente aquele obstáculo que a gente tem que ultrapassar. É claro que o mundo, é claro que as pessoas, é claro que tudo que está em nossa volta, muitas vezes, não é do jeito que a gente quer. Não é isso? Não, quem dera se tudo no mundo fosse do jeito que a gente quisesse, mas não é. E, na minha opinião, o mundo não é desse jeito exatamente por causa disso, por causa do nosso crescimento espiritual, né? Eu estava conversando hoje em sala de aula com alguns alunos meus. Se a gente for parar para pensar, o mundo hoje, né, um mundo realmente está muito agressivo, está muito violento, mas a gente analisa o seguinte, que geralmente uma agressão começa com uma pequena agressão, que depois volta em outra agressão maior, outra agressão maior, outra agressão maior, que um dia vai culminar na agressão maior de todas, que na minha concepção seria a morte, né? O assassinato, o homicídio ou até mesmo o suicídio, né? Imaginem se toda vez que a gente for agredido ou a gente agredir alguém, a gente levar até os finalmente. Então, fazendo essa reflexão na minha vida, eu percebi o seguinte, que talvez um dos maiores problemas em relação à agressão, a gente não conseguir segurar as nossas agressividades, os nossos sentimentos hostis, seria exatamente o orgulho. Por quê? Ah, mas aquela pessoa me prejudicou, então eu vou prejudicar ela. Ah, mas aquela pessoa pisou no meu pé, então eu vou pisar no pé dela. E se a gente tivesse orgulho, né, de sempre querer revidar, e de nunca perdoar, é que a agressividade vai começar a dominar o mundo. E com certeza vai implantar na nossa mente, nas nossas ideias, que realmente é cada vez mais difícil, né, a convivência com as pessoas. Então, sinceramente falando, analisando essa ideia de agressão, tentando preparar essa reflexão para a gente, eu sempre fiquei pensando numa coisa, a ideia do perdão. E essa talvez seja o maior exercício que a gente tem que realmente elaborar até hoje. Que seria o quê? Perdoar. Perdoar as nossas pessoas em volta, perdoar as pessoas que estão em volta das pessoas que estão em nossa volta, e assim por diante. E perdoar o planeta todo. É claro que a gente não pode somente perdoar e perdoar e perdoar. Existe também um outro grau de evolução que seria exatamente o quê? A ideia de você perdoar, mas, né, não é como perdoar, como fazer apenas aquela caridade pura e simples de dar o peixe, né? Nós temos que ensinar a pescar. Então, o perdão, na minha opinião, seria a característica máxima que poderia nos fazer diminuir cada vez mais
esse sentimento de agressividade, esse sentimento de hostilidade que a gente tem, tá certo? O trecho que eu peguei aqui, que a Silvia tinha me passado, né, é um trecho que eu até pus aqui no finalzinho, porque eu achei que eu deveria ler para todos, porque realmente é um trecho muito bonito, é um trecho que me fez refletir muito, né? Eu, na minha adolescência, principalmente, sempre fui uma pessoa muito agressiva. Eu era aquele adolescente bem rebelde mesmo. Não que eu agredisse todo mundo fisicamente, né? Eu sempre fui baixinho, eu sempre fui pequeno, sempre fui fraco, e então eu não podia agredir qualquer um, mas geralmente eu agredia quase todos, né? Então eu era aquele baixinho invocado, chato, sabe? E é mal dos baixinhos. Então, eu tenho uma baixinha em casa, ela não é assim não, viu? Ela é bem o contrário de mim, né? Eu sempre fui muito, muito, muito agressivo mesmo. E então eu acho que essa palavra que o André Luiz é do Chico Xavier, né? A Agenda Cristã, e o espírito é o André Luiz. E ele reflete uma coisa que para mim me cabeu muito. O texto chama Ajude Sempre. No caso, né? Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume, aprenda a fazer luz. Em vão condenará você o pântano. Ajude a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozeiro alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sobre a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. Ou seja, é nesse ponto que eu quis dizer que a agressividade tem um ponto positivo. Às vezes, quando existe uma hostilidade da natureza, o deserto, o pântano, a escuridão, quando existe uma hostilidade vindo de qualquer pessoa, o que a gente precisa fazer? A gente tem que pegar essa ideia como oportunidade para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Tá certo? Eu acho que era isso que eu ia falar.